resultado deveria ter sido 4, 5, 6 para o Palmeiras. Não seria nenhum absurdo. A gente está falando aqui de uma goleada histórica. O Palmeiras venceu por 1-0, tá ótimo. Enfim, conseguiu a qualificação jogando um bom futebol. E o teste é agora. Agora é o momento em que esse elenco vai ser testado. Clássico contra o São Paulo. Um dos algozes da equipe na temporada no Campeonato Paulista. Em que nos 2 jogos o Palmeiras andou em campo contra o São Paulo, é verdade. E que na Libertadores o Palmeiras nunca venceu o São Paulo. Nunca. Como o Sormani brinca, né? Se pela Libertadores o São Paulo tiver andando de bicicleta, o Palmeiras se ataca no meio da guia, joga, rola pro outro lado. Pelo amor de Deus, tem pavor de ver o São Paulo pela frente na Libertadores. Isso é um fato. Isso é um fato. Foram 4 duelos, contando a fase de grupos, de 74 e 3 mata-matas, o Palmeiras nunca venceu. Então, assim... É um desafio colossal para o Palmeiras. Muito grande. Oi? Assim, são 8 duelos. Oi, Sormani. São Paulo e Palmeiras. Com 6 vitórias do São Paulo e 2 empates. Isso. Exato. Gente, então, assim, sei. O tabu, uma hora... O tabu é feito para ser quebrado, né, professor? Eu gosto muito de história do futebol, mas o que significam os 2 gols do Terto, que já é avô, lá em 74, num 2-0, e na outra ponta você pegar, eventualmente, o gol do Cicinho. Foi o Cicinho que fez um gol. Golaço do Cicinho. Né? Golaço no Parque Antártica, lembra disso? O Cicinho hoje está comentando futebol aí como a gente, o Terto é avô, sabe? Cada história é uma história, a gente respeita o peso disso, mas na prática mesmo. Então, mas, professor, isso que você falou, professor, acho que tem a ver um pouco com o que o Abel falou na coletiva. A gente puxou esse assunto aí do tabu. Vamos ouvir o que o Abel falou sobre o tabu e a gente continua nessa pegada aí. Vamos lá. Olha, eu primeiramente pensei que me ia dar os parabéns a mim e à equipa por passar à fase seguinte. Era o que eu estava à espera dessa pergunta. Mas eu vou responder a essa pergunta. Para mim, para mim não há tabus. Apesar da história ser contra o Palmeiras, nós vamos procurar, desde que chegamos aqui, mudar a história. É isso que nós vamos fazer. E aí, o que o Sormani estava levantando aí, né? O Palmeiras não venceu o São Paulo na Conmebol Libertadores. São 6 vitórias do São Paulo e 2 empates em 8 jogos. Então, mas Fala aí, professor. Que Conmebol Libertadores? Do Zete fazendo milagre? O Zete já se aposentou há tanto tempo. O Cicinho, o Terto, o Pedro Rocha. É disso que nós estamos falando, né? Eu acho que tem tabus e tabus. Por exemplo, aquele tal tabu... 94 o Zete pegou tudo, professor, naquele primeiro jogo. 94... Aí depois teve a Copa do Mundo e aí o São Paulo voltou e ganhou do Palmeiras. Quem nasceu em 94 já tem 27 anos de idade. Quem nasceu em 94, né? Eu acho que tem tabus e tabus. O mais famoso dos tabus foi aquele do Corinthians não ganhar do Santos de 57 até 68, em jogos de Campeonato Paulista, porque ganhava em outras competições, mas essa é uma outra história. Não, ganhou um jogo só. Tabu fazia sentido. Ganhou um jogo no Rio São Paulo. Ganhou 4. Ganhou 4. Não, ganhou 3. Ganhou um jogo só no Rio São Paulo. Se você quiser, eu te dou até a data do jogo. Passa pra mim pelo... Ganhou a final. Eu não vou... Ganhou a final da Taça São Paulo de 62. Você quer briga de bancada agora? Agora eu não vou me meter. Eu não vou me meter em briga de arquibancada. Ganhou 3 vezes pelo Rio São Paulo. Ganhou 3 vezes pelo Rio São Paulo e ganhou uma Taça São Paulo. Mas enfim, fora isso aí, aquele tabu fazia algum sentido. Eram 11 anos com o Pelé de um lado e com vários outros jogadores do Corinthians do outro, o Olavo. Tinha gente que pegou o tabu inteiro. Os 2 times se defrontaram e o Palmeiras levou vantagem em outras coisas. Os times atuais são muito parelhos. Eu acho que isso é que tem que ser levado em conta. Então, sabe, é um tabu já tão esparso, algumas coisas tão E tem duas questões, que eu acho que podem entrar nessa discussão. Né? 2 jogadores que são carrascos, um do outro. O Dudu que volta e, de repente, se contratar, o centroavante aí, o Pipa, de repente, se for contratado pelo São Paulo, o Pipa Benedetto
foi contratado pelo São Paulo, também é outro jogador que tem essa marca. Então, de repente, pode ter duas novas características. Eu fico muito com a primeira declaração do Sormani. O passado é do passado. Hoje, se você pegar os dois times, se o jogo fosse a semana que vem, o jogo é quarta que vem, São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras está melhor que o São Paulo. Mas como o jogo é só no início da segunda quinzena do mês que vem, o São Paulo pode recuperar jogadores importantes. O Palmeiras também pode, porque o Palmeiras não tem alguns jogadores que ainda estão no departamento médico. O Verón entrou ontem, o Dudu tem entrado devagar, o Luiz Adriano não tem jogado, o Rony está no departamento médico, né? O Gabriel Menino está na seleção brasileira. Então, existem outros fatores que podem compor esse jogo. Então, hoje, nesse instante, o Palmeiras está melhor do que o São Paulo. Nesse instante. Mas, daqui a 2 semanas, 3 semanas, aí a gente não sabe qual será o comportamento. Até porque, se não me falha a memória, no dia 30 ou no dia 31, tem jogo de Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Tem. Ó, gente, vai... Mas o... Só uma coisa, já vai medir a temperatura disso aí. Para falar então de histórico recente, porque histórico recente na Libertadores não tem, mas tem histórico recente em confrontos caseiros. Recentemente, o São Paulo já quebrou o tabu no Allianz. O São Paulo eliminou o Palmeiras de uma semifinal de Paulista dentro do Allianz nos pênaltis e isso foi campeão em cima do Palmeiras aqui no Paulista. Isso sim é argumento. E geralmente não, em todos esses casos o Palmeiras com times melhores, né? Isso sim. Sempre com times melhores. Então acho que tem uma coisa recente aqui que também incomoda. Fala, Faciano. Mas, William, para mim... Então, prof, mas assim, por mais que... É lógico que se a gente coloca na condição histórica, as coisas obviamente não se misturam. Mas eu enxergo que certas equipes se sentem mais confortáveis e outras mais com o pé atrás quando vão jogar umas com as outras. O Palmeiras e o São Paulo sempre teve esse tipo de comportamento, independentemente do momento. São Paulo sempre entrou em campo mais confortável em relação ao Palmeiras. Em muitas situações. Por mais até nesse passado recente o Palmeiras venceu o São Paulo, mas quando é para um histórico de mata-mata de Libertadores, por exemplo, Palmeiras e Boca. O Palmeiras não fica confortável do outro lado com o Boca jogando. Não fica. Palmeiras e River, o Palmeiras joga mais leve. Então, assim, tem equipes que promovem umas às outras um certo tipo de respeito que dentro de campo, quando se puxa essa história, e essa história, ela também é contada em bastidor, essa história, os caras vão analisar um pouquinho, ela é falada na mídia, e isso meio que no subconsciente entra na cabeça do atleta. Ele sente isso, tanto pro bem como pro lado mais negativo da coisa. E quando se trata de Libertadores, a gente sabe que o São Paulo ele tem uma motivação extra vindo da arquibancada, que isso contagia o elenco. No momento é o mais badalado, que lidera brasileiro, que é cobrado, que... É lógico que a pressão é maior para o Palmeiras. O São Paulo está sendo reconstruído praticamente esse ano. Então, por mais que exista do torcedor do São Paulo a gana de vitória, mas se a gente coloca na racionalidade a pressão, quem tem mais pressão no confronto é o Palmeiras. É o atual campeão, é quem defende o título. Então, além de tudo, o São Paulo tem esse lado psicológico que vai tentar inverter com mais pressão para o Palmeiras. E se você coloca no duelo lado técnico com lado psicológico, o São Paulo vai levar uma vantagem. Não tenha dúvida, principalmente pelo lado mental da história. Mas por questões atualíssimas. Essa questão do tabu é um ingrediente e não é o ingrediente principal da coisa. Se o São Paulo tirar o Palmeiras mais uma vez, não vai ser por causa do tabu de 20 anos. Vai ser por causa de uma série de coisas que a gente colocou na frente aí. Claro, lógico. Claro que tem esse aspecto no futebol. Você pegar um vídeo... Eu acho que isso dá uma pegada, professor. Eu sei que o senhor não enxerga isso. Eu acho que esses tabus mais... Por exemplo, como é que o senhor me explica que por mais que nesse momento o São Paulo esteja melhor que o Corinthians, ele não vence em Itaquera? Nunca venceu em Itaquera. Esse é um elemento... Esse é um negócio... É maluco. Não venceu, mas vai vencer. São Paulo já ganhou final do Corinthians. São Paulo já surpreendeu o Corinthians quando o Corinthians era eventualmente melhor. Já aconteceu de tudo. Você pegar no YouTube aí, tem uma imagem... São Paulo também não ganhava do Palmeiras no Allianz e ganhou. Isso aí eu achei sazonal. O tabu é feito pra ser quebrado. Mas ele é feito para acabar, justamente. Você pegar uma imagem... Tem uma imagem muito legal no YouTube... Procure um senhor chamado Armando Deodébio, que jogou no começo dos anos 20. Ele está num programa na TV Cultura, fumando, muito anos 70 aquilo. O Armando Deodébio foi zagueiro histórico do Corinthians, foi técnico do Palestra Palmeiras, campeão,
E foi um dos primeiros técnicos do São Paulo Futebol Clube, na fundação do São Paulo. Foi ele que saiu catando jogador para fazer um time para o São Paulo. E o Deodébio olha para a câmera e ele fala, sempre foi assim. O Corinthians dá sorte contra o Paulistano, que depois São Paulo, né? O Paulistano ou o São Paulo dão sorte contra o Palmeiras, Palestra, e o Palestra Palmeiras sempre deu mais sorte contra o Corinthians. Agora, independentemente disso, tem sempre como um peso maior o momento. Então, eu gosto mais dessa análise. Eu acho essa análise dos resultados recentes do Palmeiras insuficientes contra o São Paulo, ela é muito mais palpável do que qualquer tabu etéreo aí que você fale. Isso é um elemento. Jogador de futebol sempre fala, eu nem tinha nascido nisso aí. Em 70, a seleção de 70, quando falava que Uruguai de 50,